Marcos, capítulo 1, versículos 29 ao 31. Nós estamos numa noite de milagres, e Deus tem milagres para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história. Se você quiser ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, eu vou ler aqui na versão RA, revista e atualizada. No telão vai aparecer a Nova Almeida atualizada. Nos diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, esta passagem, ela está se referindo a um dos momentos em que Jesus, com seus discípulos, saindo da sinagoga, um templo como este aqui, eles foram direto à casa de Simão, também conhecido como Pedro. E quando eles chegam na casa de Pedro, está acontecendo algo que todos estamos sujeitos a passar, que são adversidades. A sogra de Pedro estava acamada com febre, nós não sabemos o que estava acontecendo com ela. Porque febre não é uma doença, febre é um alerta do corpo que algo não está bem. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja uma inflamação, uma infecção, algo do gênero. Enfim, nós não sabemos o que estava acontecendo com esta mulher, mas para Jesus pouco importa. Jesus pegou aquela mulher pelas mãos, e a Bíblia diz que imediatamente a febre deixou e ela passou a servi-los. Quando nós olhamos para este relato, nós precisamos sempre olhar com um olhar crítico, no sentido de não criticar o texto, mas o olhar de tentar descobrir, desvendar alguma coisa. A palavra do Senhor diz que a glória de Deus, que a glória do Senhor é esconder os seus tesouros, e a glória dos príncipes, dos reis, é desvendar estes tesouros. Então, sempre quando nós olhamos para a palavra, nós não podemos simplesmente ler, como a gente lê um jornal, como lê uma revista, como lê um livro, como lê um outdoor, uma placa. Nós temos que olhar, clamando e pedindo que o Espírito Santo nos mostre, nos revele, porque a palavra do Senhor é o nosso livro de regras e de práticas. Então, tudo o que eu preciso para viver bem, eu encontro na Bíblia. Se é um problema no casamento, tem ensinamento. Se é um problema financeiro, ela nos ensina a resolver. Se é um problema de ordem espiritual, ela se ensina como triunfarmos. Então, a palavra do Senhor, ela atende todas as demandas do ser humano, porque ela foi escrita pelo próprio Deus como um manual. E muitas vezes nós não damos, o brasileiro principalmente, eu não sei se você é igual a mim, mas a última coisa que eu faço quando compro uma coisa nova é ler o manual. É só quando eu não consigo que eu vou para o manual. O ser humano, de maneira geral, né, ele compra algum micro-ondas, geladeira, televisão, celular, não sei, carro, seja o que for. Ele já quer sair mexendo. Não quer ler o manual para ver o que o fabricante vai instruir. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, é noite de milagres. Eu creio que nós estamos querendo milagre, estamos precisando de milagre. Viemos aqui clamar por um milagre, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, se nós olharmos de maneira acurada, se olharmos buscando que o Espírito Santo nos ensine, haverá ensinamento precioso para a nossa vida.
E quando eu olho para esse texto aqui, eu encontro algumas coisas importantes para a nossa vida. Coisas importantes para o nosso dia a dia, coisas importantes para a nossa história. E a primeira coisa que eu olho aqui, e que nós devemos entender que é de suma importância para a nossa vida, é a oração. Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Passado, presente e futuro. Deus conhece os problemas do mundo. Deus conhece os problemas do Brasil. Deus conhece as dificuldades do Paraná. Deus conhece as dificuldades da cidade de Campo Largo. Deus conhece as dificuldades de cada bairro. Deus conhece as dificuldades desta igreja. Deus conhece as minhas dificuldades. Só que Deus, Ele gosta de reagir mais do que de agir. Ele espera que eu e você apresentemos a Ele os nossos pedidos. Apresentemos a Ele as nossas ansiedades. Apresentemos a Ele o motivo da nossa lágrima. Ele espera que clamemos. Quando Jesus entra naquela casa, Ele sabia que aquela mulher estava acamada. Quando Jesus entra naquela casa, Ele sabia que aquela mulher estava enferma. Quem sabe a mulher não sabia o que ela tinha no seu corpo, qual era a enfermidade, a doença. Quem sabe os seus familiares não sabiam qual era a doença, mas Jesus sabia. Quando Jesus entrou naquela casa, Ele sabia que aquela mulher estava enferma. O texto não diz, mas quem sabe Jesus foi lá justamente porque a mulher estava enferma. Quem sabe Jesus foi até aquela casa porque Ele queria curar aquela mulher naquele momento. Mas Jesus, no entanto, entrou lá e ficou esperando que falassem: "Ô Jesus, a mulher aí não está nada bem." Jesus conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas aflições, mas Ele espera que peçamos a Ele. Sabe, um dos maiores enganos que muitos crentes têm é dizer: Deus sabe o que eu preciso, e na hora certa Ele vai fazer alguma coisa por mim. Deus sabe a minha dor, Deus sabe a minha necessidade, Deus sabe a crise que eu estou enfrentando, e na hora que Ele quiser, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Deus está lá esperando. Eu quero que você peça. Eu sempre digo aqui, a maior alegria de Deus é a nossa dependência dEle. Se quer ver Deus alegre, é dizer que nós dependemos dEle. E quantas vezes nós passamos por isto? Esses tempos eu acordei de madrugada e não estava me sentindo bem. Eu coloquei alguns travesseiros e fiquei mais sentado do que deitado na cama. E ao invés de tentar dormir, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eu fui conversar com Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esta enfermidade? Por que este mal está aqui no meu físico? É alguma coisa em mim? Eu fiz alguma coisa? Falei alguma coisa? Preciso perdoar alguém? Preciso pedir perdão para alguém? Preciso pedir perdão para Ti? Eu quero saber o que está acontecendo, Senhor. Tu sabes, eu não sei o que está passando aqui, mas o Senhor sabe. Eu quero que o Senhor resolva essa questão. Eu preciso de saúde, Senhor, eu quero ter saúde. E fiquei conversando por um longo tempo com Deus naquela madrugada. E foi uma conversa tão boa. Eu não obtive a cura imediata, mas aquela conversa valeu a pena. Aquela oração valeu a pena. Quantas coisas eu aprendi naquela madrugada. Quantas coisas Deus falou comigo naquela oração. Quantas coisas eu falei com Deus naquela oração.
Quem sabe Ele permitiu que acontecesse aquilo naquela hora, para que estivéssemos só eu e Ele, numa conversa particular. Quem sabe seja o seu caso nesta noite. Quem sabe você chegou aqui com algum problema, com alguma dificuldade. Quem sabe você chegou aqui numa síndrome de pânico. Quem sabe você chegou aqui numa crise de ansiedade. Quem sabe você chegou aqui abatido pela depressão. Quem sabe você chegou aqui cansado de lutar por causa da sua saúde, que parece que não desenvolve. Quem sabe você chegou aqui com crise no casamento. Quem sabe você chegou aqui com crise financeira. Não sei. Mas Deus sabe. Jesus Cristo sabe. E como Jesus estava presente na casa de Pedro, Ele também está presente aqui nesta noite. Não de forma física, mas de forma espiritual. Porque Ele disse assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar lá. Nós não estamos reunidos em nome de alguém famoso. Não viemos aqui para ver alguma estrela da música ou uma estrela da oratória. Viemos aqui porque Jesus está aqui. Viemos aqui para nos reunir em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor nos céus, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor no universo, Ele é Senhor nesta igreja. E você está diante do Senhor Jesus, assim como aquela mulher enferma estava. Então eu tenho uma boa notícia. É hora de você contar ao Senhor o seu problema. É hora de você contar ao Senhor qual é a sua dor, qual é a sua aflição. Qual é o motivo da sua angústia? Qual é o motivo da sua falta de esperança? Porque nós sofremos por algumas coisas, irmãos. Às vezes nós sofremos por coisas que aconteceram no passado. Às vezes nós estamos sofrendo por coisas que estamos enfrentando agora no presente. Mas muitas vezes nós olhamos para o futuro e sofremos por uma coisa que nem sabemos se vai acontecer ou não. O fato é que nós enfrentamos lutas, crises, dificuldades. Assim como naquela madrugada eu enfrentei uma crise, quem sabe você hoje esteja enfrentando, mas Jesus está aqui. Você pode conversar com Ele, você pode falar de forma audível, você pode fazer uma oração em espírito, você pode fazer uma oração em outras línguas, você pode falar baixinho, você pode falar sussurrando. É interessante que Ana estava amargurada de alma, amargurada de espírito, e ela chegou lá diante de Deus e não falou: Deus, o Senhor sabe da minha situação, coitadinha que sou. Ela não, chegou e falou assim: Senhor, o meu problema é esse, eu sou estéril, não posso dar luz a filhos, e a situação está difícil lá em casa, e eu não quero voltar para minha casa, eu não quero mais enfrentar esse problema. Senhor, resolve a minha crise, eu quero ter um filho. Veja, eu gosto da oração de Ana, porque eu lembro quando a Denise ficou grávida, as pessoas perguntavam: e daí, você quer um menino ou uma menina? Eu falava assim: que Deus mandar tá bom, né? Mas aquela mulher não, ela falou assim: eu quero um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, um filho homem, eu vou devolvê-lo para te servir todos os dias. Que fé que aquela mulher possuía. A palavra não saía da sua boca, a lágrima banhava o seu rosto, e o sacerdote ele estava olhando lá, falando: aquela mulher acho que está bêbada, porque ela mexe o lábio, mas eu não escuto nada. Não importa a altura que você está orando, importa que você fale com Deus. A coisa mais importante que Deus deixou para nós é a oração. A oração resolve qualquer parada, a oração resolve qualquer problema, a oração resolve qualquer crise, a oração resolve qualquer situação insolúvel aos nossos olhos. Então é noite de você falar com Deus, é noite de você apresentar a Ele as suas dificuldades, as suas aflições. Primeira coisa importante, a oração. Segunda coisa importante que eu vejo aqui nesse texto é a importância de termos Jesus na nossa vida e na nossa casa. Veja que coisa extraordinária.
Só foi Jesus chegar na casa, os problemas foram resolvidos. Só foi Jesus entrar na casa, o problema foi resolvido. Só foi a presença de Jesus se manifestar, a febre deixou. Só foi Jesus chegar naquele local, naquele ambiente, a doença teve que fugir. Eu não sei qual era a crise que aquela mulher estava enfrentando, mas só foi Jesus chegar, a crise foi embora. Veja a importância. Tem muitas pessoas tentando fazer carreira solo, dizendo: Senhor, deixa que eu me viro. Senhor, deixa que eu sei caminhar, eu sei tomar decisões, eu sou bom. Se surgir alguma coisa aí, qualquer coisa, eu peço socorro, mas deixa eu me virando aqui. Esse é o erro das pessoas. Esse é o erro do mundo. Eu lembro que quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, mandaram perguntar para o Billy Graham, ele estava internado, se não me engano, não podia atender as pessoas. Mandaram perguntar para ele por que Deus havia permitido que acontecesse aquela tragédia com os Estados Unidos. E sabe qual foi a resposta? Vocês estão expulsando Deus das escolas, vocês estão expulsando Deus das faculdades, vocês estão expulsando Deus das repartições públicas, vocês estão expulsando Deus da nação, e agora vocês querem colocar na conta de Deus o desastre. Aqui no Brasil está a mesma coisa. O tal do Estado laico, ele é laico, mas não é laicista. Um jovem aqui, não sei quantos leram, um jovem começou aqui em Curitiba, jovem nos 14, 15 anos, todo intervalo de aula, o famoso recreio, ele começou a pregar lá no pátio da escola, e de repente a escola toda estava se reunindo, ouvindo aquele menino falar a respeito de Jesus, foram lá e proibiram, semana passada. Não pode falar de Jesus nas escolas. Não pode, no meu tempo tinha os crucifixos em cima do quadro negro na escola, agora não pode ter mais. Não pode ter Bíblia nas bibliotecas. As pessoas estão expulsando Deus da história, mas nós que somos crentes, que temos sabedoria do Espírito Santo de Deus, nós não expulsamos Cristo, nós trazemos Ele para a nossa vida, nós trazemos Ele para a nossa casa, nós declaramos em alto e bom som: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha história, oh Senhor, faz o que quiser, mas vem fazer parte da minha vida, do meu dia a dia. Essa é a segunda coisa importante. Tem muitas pessoas que oram, mas não permite que Deus entre na vida, na história, na casa. Ô pastor, ora lá por mim. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu falei: sabe uma coisa? Eu estou carregando umas cargas aí que eu não preciso. Eu estou levando aí eu estou sofrendo algumas coisas que eu não preciso. Eu vou ficar, se o camarada não quer, vai ficar eu orando por ele? Então eu tenho concentrado as minhas orações naqueles que têm fé, naqueles que querem, naqueles que estão permitindo que Jesus entre na sua vida, na sua casa. A pessoa não quer, não vai ser a minha oração que vai fazer a diferença, a pessoa que tem que convidar Jesus. Então nós temos que ter Jesus a todo instante. Quando a gente entra no carro, seja para sair daqui e ali na esquina, comprar um pão na panificadora. A GL já entra no banco de trás e fala: pai, deixa que eu oro. Ela ora para que Deus proteja o carro, para que Deus proteja a nossa vida, para que Deus proteja o vovô e a vovó que fica em casa, convidando Jesus para cada instante da nossa vida. Está indo para a escola, sempre quando ela vai sair, eu digo que o Senhor te acompanhe, te guarde e te proteja lá na escola. Que você vá debaixo da proteção do Senhor. Nós temos que aprender a colocar Jesus a cada situação, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Senhor, vem na minha casa. Senhor, governa.
governa o meu casamento, governa as minhas finanças, Senhor, governa o ambiente da minha casa. Esses dias eu estava sentado na sala e quando a gente usa óculos, o óculos ele faz com que a gente perca alguns pontos de visão, né? Dependendo de onde está a armação, aqui você não enxerga. Eu estava sentado lá lendo, deu a impressão que eu falei, parece que passou um vulto lá na cozinha, eu vou lá levantar e vou ver. Olhei lá, não vi nada. Falei, bom, na dúvida, eu vou orar. Não sei se eu vi ou não vi, mas se tem alguma coisa que já vai sair. Senhor, esta casa pertence a Ti. Esta família pertence ao Senhor. Venha, protege, coloca os Teus anjos. Se é algum demônio, se é algum espírito aqui, já vai repreendendo. Eu repreendo o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós pertencemos a Ti, eu pertenço a Ti, a minha vida pertence a Ti, o meu corpo pertence a Ti, a minha saúde pertence a Ti, a minha finança pertence a Ti, assim também na vida da minha esposa, da minha filha. Tudo aqui é Teu, vem de Ti, para a Tua honra, para a Tua glória. Eu não aceito nada que não seja Teu aqui do portão para dentro, Senhor. A Tua bênção esteja neste lugar. Assim você deve agir. Convide Jesus, vai sair fazer uma caminhada, Jesus, vai comigo. Vai fazer um esporte, Jesus, vai comigo. Vai sair ali na esquina para comprar um pão, Senhor, vai comigo. Vai chegar em casa, Senhor, vai comigo. Vai fazer no negócio, Senhor, vai comigo. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para os seus negócios. Convide Jesus para as suas tomadas de decisão. Convide Jesus lá para o quarto da sua casa, o quarto do seu filho, da sua filha. Convide Jesus para o quarto do seu neto. Convide Jesus para a sua sala. Convide Jesus para a sua cozinha. Convide Jesus para estar na sua garagem. Convide Jesus para estar no seu carro. Convide Jesus quando você vai pegar o seu ônibus, aonde você estiver. A importância da presença de Jesus. Não significa que nós não enfrentaremos crises. Veja, a mulher estava enferma. Jesus chegou na casa, a mulher continuava com febre. Jesus estava sentado ali conversando e a mulher continuava doente. Então veja bem, a importância de orarmos. E se Jesus não estivesse lá naquela casa? E se Jesus não estivesse naquele momento, naquele lugar? Será que aquela mulher sararia da sua enfermidade ou morreria? Veja a importância de Jesus estar. Terceira coisa importante que eu vejo aqui nesses versículos que nós lemos. A importância de honrar a Deus após o milagre. Quantas pessoas eu vi, o pastor Rubinho viu, o pastor Joel, que está uns mais de 40 anos aqui, né? Para não dizer a idade, né? Um pouquinho mais de 40, né? Quantos milagres nós vimos acontecer aqui? E quantas pessoas honraram a Deus após o seu milagre? Você deve estar cansado de ouvir, mas eu vou contar mais uma vez. O casalzinho chegou aqui na igreja, começou a frequentar, depois começou a sumir, eu mandei mensagem, falei, o que está acontecendo? Não estou vendo vocês na igreja. Não, pastor, é que a gente mora muito longe. Eu vou orar e Deus vai dar uma casa perto da igreja. E comecei a orar, 3 meses depois, compraram uma casa perto da igreja. E começaram a ser fiéis no culto, e vem, daqui a pouco, cadê o casalzinho? Não estou vendo. Manda mensagem, não estou vendo vocês na igreja. Pois é, pastor, estava muito calor, estava muito frio, e andar a pé, eu vou orar e Deus vai dar um carro para vocês. Orei, Deus deu um carro, e um bom carro, carro de luxo. Naquela época já carro com ar-condicionado e todas as regalias que podia ter um carro na época. E começaram a vir na igreja, pastor, que bem, pouco sumiram. Vai eu mandar mensagem de novo. Não estou vendo vocês na igreja, não, é que agora a gente tem carro, então a gente aproveita visitar os parentes que a gente quase não via, então a gente aproveita o final de semana. Honrar a Deus com o milagre. Uma coisa que eu aprendo com esta mulher é honrar a Deus após receber o milagre.
O texto está dizendo aqui no versículo 31, então aproximando-se, Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela saiu correndo, e ela saiu contar para as amigas, e ela saiu caminhar, ela saiu festejar, ela saiu passear, ela saiu de férias, não. E imediatamente passou a servi-los. Essa é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu sempre falo. Eu posso enganar os irmãos. Não sou muito bom nisso, mas eu posso dizer, chegar aqui e falar assim, né? Olha, irmãos, eu sou uma pessoa de muita oração. Oh, eu sou uma pessoa de um bom caráter. Olha, meus irmãos, porque eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo. Olha, eu sou uma pessoa muito santa. E alguém pode acreditar. Mas agora, a Deus ninguém engana. A Bíblia diz que Deus sonda e conhece a intenção do coração. Então, por isso que eu sempre falo, irmãos, é lógico que a gente não despreza como as pessoas nos veem, mas o mais importante é como Deus está me vendo. Qual é a intenção do meu coração? Deus, eu preciso de R$1 milhão. Para quê? O que você vai fazer com isso? Deus, eu preciso de um carro novo. O que você vai fazer com esse carro novo? Deus, eu preciso de saúde. O que você vai fazer com essa saúde? Dr. Miles Moore, ele sempre fala sobre isso, sobre o caráter do cristão. Ele sempre fala a respeito da prosperidade, o que nós fazemos, como nós agimos com as bênçãos que Deus nos dá. Ele diz assim que Deus nunca nos dará recursos para usarmos nos nossos próprios prazeres. Então Deus sonda e conhece a intenção do meu coração. Por que eu aceitei ser pastor? Por que eu estou pastoreando essa igreja? Deus conhece a intenção. Se eu estou com a intenção certa ou com a intenção errada. Deus sonda e conhece. Naquela madrugada, quando orei dizendo, Senhor, eu preciso de saúde, Senhor, para fazer a tua obra. Deus conhecia a intenção do meu coração, dizendo, não é nada, meu filho, você só está querendo saúde. Agora eu falo com você. Essa bênção, este milagre que você está querendo, que está necessitando, que você está precisando, você vai honrar a Deus depois de recebê-lo? Você vai usar a sua vida, a sua saúde, o recurso que você está precisando, você vai usar em benefício do reino? Jesus tomando-a pela mão, a febre a deixou, passando ela a servi-los. Deus tem milagres nesta noite para a sua vida. Deus tem bênçãos que você nem imagina. A palavra do Senhor diz que aquilo que não subiu à nossa mente, aquilo que não passou no nosso coração, aquilo que jamais foi concebido na mente humana, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Tem muitas pessoas que têm medo de pedir bênçãos. O ser humano, ele se acostuma rapidamente na situação que está. Tem gente que fala, não, eu não sou digno de ser abençoado. Eu não sou digno de ser curado. Eu não sou digno de receber prosperidade financeira. Eu não sou digno de ser usado por Deus. Tem pessoas nessa situação. Tem pessoas que se acham indignas de ser abençoadas por Deus. Agora, por outro lado, existem pessoas que estão tentando barganhar com Deus, tentando enganar a Deus, dizendo, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro, daquela bênção, mas daquilo outro, eu preciso disso, daquilo outro, porque eu vou te servir. Uma vez um jovem chegou aqui na igreja e falou assim, pastor, me ajude a orar aí, porque eu moro muito longe, preciso de um carro. Mas eu tenho um propósito no coração. Se Deus me der um carro, eu vou dar carona para todos os irmãos da igreja que não tem carro. Falei, olha lá, rapaz. Honrar a Deus com os nossos milagres. Não, pastor, pode deixar. Comprou o dito do carro. E era concorrente do Mateus em deixar o carro brilhando, né? Se tem um carro bonito e limpo, é o carro do Mateus, né? Até no pneu dá para se pentear. Ele sempre deixa bonito. Né?
Diferente do meu, né? Vive sujo, Jesus. E aquele jovem mantinha o carro bonito, cheirosinho por dentro. Mas quando terminava o culto, ele era o primeiro, não está dando carona para o pessoal. Não, os irmãos vêm com o pé sujo, sujo meu tapete, sujo o banco. Ixi, às vezes entra com criança dentro do carro, passa os pés no banco. Falei, você que fez o voto com Deus. Honrar a Deus após o nosso milagre. Então Deus sonda e conhece a intenção do meu coração. Deus sonda e conhece a intenção do seu coração. E eu tenho plena certeza que se eu e você, se nós estivermos com a intenção correta nesta noite, necessitando de qualquer milagre, qual seja, Deus está disposto a liberar sobre a nossa vida. Aleluia! Vamos ficar em pé neste momento.